Meus queridos amigos, é uma grande alegria poder estar aqui no aniversário de 60 anos da Irmandade Espírita José da Luz, aqui no Rio de Janeiro. É uma alegria muito grande poder retornar aqui, a cidade maravilhosa, poder encontrar amigos tão queridos, ter conhecido hoje o nosso querido Eldo, tão dedicado, e reencontrado amigos, encontrado novos companheiros, poder estar aqui a convite do nosso querido Gutenberg Pascoal, que acabou de dar um show para a gente aqui de música, né? Pena que foi tão poucas músicas, estava tão bom que eu quase, pedia para ele continuar cantando, para a gente continuar aproveitando essa harmonia, depois da bela exposição da poesia do nosso amigo. Que coisa tão bela que é a poesia. E para a gente iniciar o nosso estudo da noite, nós vamos também começar com a poesia, com a arte, não é? E o Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai nos trazer uma poesia muito bela, chamada Espiritismo. Está no livro Parnaso de Além Túmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Eu não sei se vocês sabem, mas Casimiro Cunha era de Vassouras, aqui do Rio de Janeiro. Aos 14 anos ele perde a visão de um dos olhos. E aos 16 ele fica completamente cego. Mas mesmo cego, como conhece a doutrina espírita, vai perceber ainda mais as claridades do mundo espiritual. Deixa-nos um legado de amor, de trabalho, de resignação, de coragem, de poesias. Retorna ao mundo espiritual e mais tarde, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, ele vai nos trazer dezenas de poesias maravilhosas. E uma delas é talvez a melhor definição que eu já escutei sobre doutrina espírita, e se chama Espiritismo. Lembrem que era alguém que havia sido cego na terra e agora do mundo espiritual enxergando, vem falar de luz, de claridade, de flores, de árvores, não é? De tantas coisas maravilhosas que percebemos e muitas vezes não valorizamos. Então ele nos ensina: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e farta, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, a gente já sabe quem é o nosso mestre, sabe que o Espiritismo então é a escola, e tudo isso vai nos ajudar a compreender o estudo da noite. Mas antes de entrar nele propriamente, nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel, que se chama Evangelho e Alegria. Está no livro Roteiro, da editora da Federação Espírita Brasileira. E Emmanuel então nos ensina: grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvidas, o sacerdócio muitas vezes, nós mesmos no passado, em outras encarnações, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino, que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, não é? Pastores, são chamados por um espírito espiritual
repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe exatamente como é que eram essas vozes cristalinas, a gente vai colocar um vídeo de um grupo chamado Celtic Woman, mulher celta em inglês, e elas vão estar cantando Jesus, alegria. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, as bodas de Caná, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o dobra-se o apostolado da Boa Nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surge da terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, Evangelho e Alegria, psicografia de Chico Xavier, do livro Roteiro, editora da Federação Espírita Brasileira, Celtic Woman, Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Bom, essa mensagem vai ajudar muito a gente no nosso estudo da noite. Bom, nosso tema, pessoal,
é auto-amor, autodeterminismo, sua vida e seu destino em suas mãos. Para a gente falar sobre esse tema, nós daríamos de pelo menos um seminário de 10 horas de duração. Felizmente ele já foi gravado. Na cidade de Aracaju nós temos eles gravados em DVDs, em CDs de MP3, não é? Toda a renda é revertida para ajudar as casas espíritas que nos convidam, não é? Os centros espíritas de unificação, os conselhos espíritas de unificação que realizam os eventos, enfim, eles estão à disposição dos senhores para quem desejar. E hoje então, como a gente tem cerca de uma hora e pouquinho, a gente vai fazer um compacto. Vamos ver o que é o assunto mais importante para cada um de vocês. Vamos pedir aos amigos espirituais que nos inspirem para a gente escolher aqueles assuntos mais importantes, para que a gente possa estudar esse assunto que é muito complexo. Para falar sobre auto-amor, a gente precisaria fazer um outro seminário, também muito longo, só sobre autoconhecimento e iluminação interior. Porque a gente precisa se conhecer para poder identificar o que está bloqueando o nosso auto-amor. Os amigos da Federação Espírita do Mato Grosso, eles têm um projeto chamado Espiritizar. Vocês podem procurar na internet, tem um site, espiritizar.com.br. Lá, eles além de ter o vídeo com o seminário, são 6 encontros de 2 horas e meia, então são pelo menos 15 horas de seminário. E tem também os slides, vocês podem encontrar, são centenas de slides sobre esse assunto também, para quem tiver interesse, tá certo? E sobre autoconhecimento, eu também tenho outro seminário já gravado em DVDs, em CDs de MP3. Então a gente vai focar hoje, não é, partindo do pressuposto que a gente já sabe fazer o autoconhecimento e que a gente está agora investigando o auto-amor. O que é o auto-amor e como podemos desenvolver essa virtude tão importante para as nossas vidas, tá certo? Bom, vamos perguntar a Emmanuel. No livro O Consolador, foi perguntado, através de Francisco Cândido Xavier, ao seu mentor espiritual Emmanuel, a seguinte pergunta no item 351. Como entender o amor a nós mesmos, segundo a fórmula do Evangelho? E olha a resposta de Emmanuel. Vocês sabem qual foi a resposta dele? Olha que resposta profunda. Esse livro é um livro para quem já tem algum conhecimento da doutrina espírita. É um livro profundo, que é importante que a gente conheça antes das obras de Allan Kardec. Tem estudado também outras obras psicografadas por Chico Xavier, para poder entender toda a profundidade do livro O Consolador, tá? Vamos ver o que é que ele vai dizer. O amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância, que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, não é? Nós, os espíritos já esclarecidos, a egolatria, que é o culto ao ego, é o egocentrismo, é o egoísmo. Vocês estão conseguindo enxergar daí? Eu estou na frente de vocês, não estou? Eu vou puxar aqui para trás. Opa, agora sim, acho que vai ficar melhor. O púlpito estava mais à frente um pouco, né? Então, a egolatria, que é o egocentrismo, o culto ao ego, já teve o seu fim. Porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Olha como é que ele começa a responder o que é auto-amor. Então vamos lá. Necessidade de oração e de vigilância. Porque não é uma nova teoria de autoadoração, já que o culto ao ego já teve o seu fim, porque a nossa principal questão, o nosso principal objetivo é a iluminação íntima na marcha para Deus. Ele continua. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre que é Jesus Cristo. Quem se ilumina, cumpre a missão da luz sobre a terra, e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade.
senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Olha quanta informação, e não terminou ainda não. Ainda tem mais um slide, tá? Lembra então, auto-amor para ele é o quê? Esforço próprio em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé e em desejo sincero de seguir a Jesus Cristo. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos. Então ele diz que é uma nova fórmula, conscientes de que todo bem conseguido por nós, em proveito do próximo, não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, e um só dispensador, uma só pessoa que distribui os bens, que é Deus. Olha que resposta profunda, trazendo um novo conceito para o alto amor. Mas a gente vai falar também do conceito tradicional, tá certo? Mas a gente vai pegar agora uma mensagem de Emmanuel para a gente entender o que é que ele está querendo dizer, tá certo? Porque a gente está vendo aqui a importância então de amar ao próximo, não é? Porque na hora que a gente está trabalhando em proveito do próximo, estamos ajudando a nós mesmos. Então ele vai trazer uma mensagem para nós, em que ele vai falar sobre o karma. Ele vai dizer que o bem que nós fazemos aqui na Terra, se for feito de uma maneira especial, ele consegue anular completamente todo o nosso karma, todo o nosso passado de programação reencarnatória negativa. Essa mensagem se chama Remuneração Espiritual. Está no livro Perante Jesus, da editora Ideal. Nessa mensagem ele está comentando a segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Ele vai estudar o lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então Emmanuel comenta: além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos, mais importantes. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos por isso mesmo a respeitá-la. O trabalho promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, nos imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio, que tem levado muita gente para a depressão, não é o tédio. O trabalho estabelece apreço em nossa área de ação, a gente conquista amigos, dilata o entendimento, a nossa inteligência, amplia-nos o campo das relações afetivas, não é? A gente conquista mais amigos, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, agora é diferente. Agora não é mais trabalho comum. Agora é trabalho como a gente conhece aqui do Ieldo e de outros voluntários aqui da Irmandade José da Luz. É trabalho com prazer de servir, com um sorriso no rosto. Ele foi me buscar no aeroporto, me ajudou a carregar a mala pesada, não é? Me levou para a casa dele com tanta alegria, com tanta satisfação. Veio aqui, me mostrou a casa. Estava tão feliz com o auditório recém-reformado. Não é? Estamos precisando fazer alguns ajustes ainda, né? Talvez colocar umas cortinas para diminuir o eco, não é? Quem sabe a gente conseguir depois climatizar, colocar um ar-condicionado para ficar ainda melhor, não é? Ele está ainda em fase de testes, ainda testando o auditório, a gente está aprendendo. Ele faz isso com alegria. Ele acorda às 5 horas da manhã, tem a sua atividade profissional, se dedica a esta casa há tantos anos, e não faz isso com cara feia, não faz isso com sentimento de culpa, não está trabalhando, não é porque acha que vai para um umbral, está com medo de ir para um umbral e por isso está trabalhando bastante. Não, ele trabalha com prazer de servir. O nosso querido Guto, quantos eventos ele tem realizado nesses últimos dias. Eu venho acompanhando ele pelo Facebook. Eu disse, meu Deus, como é que esse homem tem tempo para arrumar tanta coisa? E ainda canta, ainda faz palestra, é professor. Olha, professor no Brasil já é coisa de missionário, não é?
Ser professor no Brasil já é coisa de missionário. E aí veja, e a alegria, o prazer de servir. Então, quando a gente aprende a trabalhar com o prazer de servir, isso vai ser muito importante, tá? Surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece nosso auxílio, já que semelhantes, já que eles se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos, ou suprimindo-as de todo, completamente, todo o nosso karma, todas as nossas penalidades, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Então vejam como essa mensagem, remuneração espiritual de Emmanuel, é tão importante para nós. Mostra que quando a gente trabalha com prazer de servir, a gente pode, como o próprio Cristo havia nos dito, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Como está na primeira epístola de Pedro: meus amigos, amai intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Então a gente aprende que esse trabalho no bem, com prazer de servir, aí sim, esse trabalho no bem é abençoado. E é este um grande convite que Emmanuel está fazendo na mensagem do livro O Consolador. Está nos convidando justamente a trabalhar em favor do próximo, não é? Porque ajudar o próximo é o bem de nossa própria alma. Porque existe só uma lei, que é a do amor, e somente um dispensador de bens, que é nosso Deus. Vejam então o conceito novo que ele traz sobre auto-amor. Vamos avançar um pouquinho mais então. Vejam que a gente vai estudar um pouquinho agora sobre livre-arbítrio e determinismo, não é? Vejam que o próprio Cristo, no Evangelho de João, vai nos dizer que o reino de Deus está dentro de vós. É uma chave para nós, não é verdade? E o próprio Livro dos Espíritos, na questão 621, nos explica que, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos respondem que na consciência. Então a nossa consciência em paz nos absolve, a nossa consciência de culpa nos condena. Vejam como isso vai fazer muita diferença. E por isso que muitos de nós não conseguimos nos amar, porque estamos com a consciência culpada, estamos com sentimento de culpa, com arrependimentos mórbidos, com tudo isso que é fruto do nosso orgulho, que produz o perfeccionismo, que muitas vezes nos faz nos querer comparar a Francisco Cândido Xavier, a Irmã Dulce, a Francisco de Assis. Será que a gente já é como Francisco de Assis? Não é, pessoal. É claro que a gente vai aprender com eles, a gente vai estudar a vida desses homens e mulheres extraordinários, mas precisamos ter a humildade de reconhecer que nós não somos ainda como eles. Eu pelo menos não sou. E essa humildade vai nos ajudar a encontrar o auto-amor. E por isso é que a primeira bem-aventurança que Jesus nos apresenta em Mateus é: bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus. O Evangelho nos explica, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a humildade é a chave para muitas outras virtudes.
Então a humildade vai ser uma virtude que precisamos desenvolver para aprender o alto amor. E precisamos também desenvolver o alto perdão. Porque se a gente não se perdoar, meus amigos, a gente não vai cumprir o mandamento maior, que é amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, né? De todo o nosso espírito, e amar ao próximo do mesmo modo que a gente deve também se amar. E a gente hoje tem tanto conhecimento, tem tanta informação, que isso muitas vezes pode provocar muito sentimento de culpa, muito perfeccionismo, muita frustração, fazendo-nos sofrer e desencarnar em situações muitas vezes delicadas. Então é importante desenvolver a humildade, não é? Vamos ver o que é que os nossos slides trazem mais. Bom, tem fatores que influenciam os nossos pensamentos, não é? As nossas crenças, que vêm das várias religiões que nós tivemos em vidas passadas, além dessa, os condicionamentos psicológicos também, da nossa educação, da cultura que já tivemos nesta vida, em vidas anteriores, do ambiente que nós vivemos, dos nossos sentimentos, do medo, da raiva, da culpa, da mágoa, ciúmes, inveja, etc. A obsessão espiritual, a influência, não é, de espíritos maus sobre nós também influencia os nossos pensamentos, como a influência dos bons espíritos através da inspiração favorece bons pensamentos. É importante saber disso também, para que a gente aprenda o que é que está acontecendo com os nossos pensamentos, né? Temos que saber que somos frutos, então, desse caldo cultural de crenças, de condicionamentos, de atavismos. E no livro Respostas da Vida, da editora do Instituto de Difusão Espírita de Araras, André Luiz nos traz uma mensagem muito importante chamada Pensar. Olha o que é que ele vai nos dizer. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. Então quem é que cria o nosso destino? A nossa ideia, não é? O nosso pensamento. Veja como o pensamento é importante. A sua vida será sempre que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência, a sua vida, como deseja deva ser, como você gostaria que a sua vida fosse. E trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino trarão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nesta verdade, encontramos tudo que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência, para perto de você, tudo que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Então a gente atrai o marido, a esposa, a sogra, a nora, o genro, o chefe, o colega de trabalho. Nós atraímos através dos nossos pensamentos, aí também através da nossa programação reencarnatória. Então vejam como isso é importante, não é? A gente precisa saber disso. Por isso que, inclusive na família, a família é tão importante para nós. Porque às vezes a gente, não é, odeia o pai, e aí quando vai perceber, descobre que casa com o marido que é igualzinho ao nosso pai. É como se a vida quisesse nos ensinar, como as provas tendem a se repetir, já que você não conseguiu aprender a amar aquele pai difícil, a gente acaba atraindo e repetindo aquelas coisas. Aquele irmão que a gente não suporta, a gente vai morar nos Estados Unidos, e o colega de trabalho que está ao nosso lado é igualzinho ao nosso irmão. A gente separa da esposa ou do marido, casa com outro e percebe que é muito parecido com o anterior. Abandona um porque ele é alcoólatra, e aí daqui a pouco, quando começa com outro, esse também usa bebida alcoólica. Não quero. Vai para um terceiro, e aí esse também tem problema agora com outras drogas.
Vejam que as provas tendem a se repetir. Por isso que a família é tão importante, a gente precisa resolver essas encrencas, porque se a gente não resolve na família, a gente vai precisar aprender em outros lugares. Nós atraímos através do nosso pensamento. Então, quem faz o nosso destino, também somos nós, de acordo com os nossos pensamentos. E olha a parte mais importante da mensagem Pensar, de André Luiz. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Eu vou repetir com outras palavras. Deus é amor, meus amigos, e não castiga ninguém. A gente mesmo é que se culpa, e a gente mesmo é que se corrige, se impõe corrigendas, sofrimentos, programa a nossa reencarnação de maneira miserável. Atravessamos o que o Evangelho segundo o Espiritismo chama de os tormentos voluntários, tormentos que a gente não precisava passar, sofrimento que a gente não precisava passar, a gente passa porque a gente escolhe passar por eles. Os tormentos voluntários não eram necessários, porque a gente não compreendeu a misericórdia infinita do nosso Pai Celestial. E como trazemos essas crenças, esse atavismo de que Deus castiga, Deus pune, a gente muitas vezes vai sofrer no mundo espiritual e vai pedir, para reparar aqueles erros através também do sofrimento, porque não aprendemos a compreender o nosso Pai. Enquanto que Jesus diz que Deus é como aquele pai da parábola do filho pródigo, que apesar de humilhado por aquele filho ingrato, ele foi muitíssimo humilhado. Assistam a palestra de Haroldo Dutra Dias sobre a parábola do filho pródigo. Ele vai mostrar todo o contexto da época dos judeus, como aquilo foi um absurdo muito grande. E apesar de tudo aquilo que fez, o pai o recebe de braços abertos. Então, a gente precisa ter essa consciência para poder desenvolver o auto-amor, que Deus não pune, Deus não castiga. Como Divaldo nos ensina, no seminário Estudando a Depressão, ele vai dizer: como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade? Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama, meus amigos. Ele apenas criou leis perfeitas. E como a lei de Deus está escrita na consciência, a nossa consciência de culpa nos condena, nos faz sofrer e promove inclusive o nosso destino de acordo com o nosso pensamento. E ele termina dizendo: o bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Nós temos plena liberdade de escolha. Mas depois da criação mental, depois do pensamento que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos, presos àquele pensamento que nós criamos. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que nós dermos aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente, 100 vezes mais. Olha aí também a importância da relação com os nossos semelhantes, não é? Então, mensagem Pensar, resposta da vida, de André Luiz. Bom, e a gente tem motivos para ficar muito mais tranquilo, porque a salvação no Espiritismo, pessoal, é muito mais fácil, não é? Como é que a gente faz para se salvar? Vocês lembram? Como é que é a salvação no Espiritismo? Lá no capítulo 15 tem um item: o de que precisa o Espírito para se salvar? Qual é a resposta? Amar a Deus, amar ao próximo. O pessoal aqui está estudando, está muito bom, viu, Elton? Está lá. Ele analisa que quando o Filho do Homem retornar em toda a sua glória, em toda a sua majestade, passará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Qual o único critério então de Jesus para separar os bodes das ovelhas? Ou seja, daqueles espíritos que os bodes que não terão mais autorização de reencarnar na terra, porque eles são espíritos muito maus, espíritos endurecidos, então emigrarão daqui para outros mundos, onde serão missionários também, levando o progresso, levando a inteligência e o conhecimento que adquiriram aqui. Daqueles outros que passarão à sua direita, as ovelhas
que são os benditos de meu Pai, que continuarão reencarnando na terra, que se tornará um mundo regenerador, um mundo de regeneração, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o único critério? Porquanto tive fome e vós me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e tu me vestiste, estive preso ou enfermo e tu foste me visitar, estava peregrino, estava estrangeiro, era imigrante e tu me acolheste em teu país, em tua casa, tu me hospedaste. Jesus faz da caridade o único critério para saber quem vai passar à direita, à sua esquerda. Então não precisa ser espírita, ser católico, ser protestante, ser batizado, aceitar Jesus, não. Precisa fazer o que ele pediu, e ele só pediu caridade. Pode até ser ateu, mas estiver combatendo já o egoísmo, o vício mais radical que nós temos, conforme a questão 913 do Livro dos Espíritos, já estamos fazendo o que Jesus nos pediu. Então, para herdar esse mundo novo, nós precisamos fazer a caridade. Só que o Livro dos Espíritos nos esclarece, na questão 886, Kardec pergunta: qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Qual a resposta? Benevolência para com todos, ser bom para todos, para os bons e para os maus. Indulgência, pessoal, é clemência, não é? É piedade para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Essa é a caridade moral. Além da caridade da divulgação da doutrina espírita, a gente tem vários tipos de caridade. A caridade da paciência, de saber calar, etc., né, no momento adequado. Nós temos vários tipos de caridade. Então a gente tem a caridade material e temos também a caridade moral. Então vejam que não é complicado para nós fazer o que Jesus nos pediu, fazer a caridade material, e os Espíritos nos convidam para ir um pouco mais, para ser bom para todos, ser indulgente para com as imperfeições alheias. Quando ele fala ser bom para todos, inclui a gente também? Inclui, não inclui? A gente tem que ser bom conosco, não tem? Porque se a gente não for bom conosco, a gente não vai encontrar o alto amor. Quando ele fala perdão, indulgência para as imperfeições alheias, então a gente vai aprender também a dar um desconto para as nossas próprias imperfeições. E quando ele fala perdão das ofensas, ele não está falando só, ele não diz assim, perdão das ofensas dos outros, não. Foi assim que ele falou? Não, perdão das ofensas, ou seja, de todas as ofensas, inclusive as nossas ofensas, é também auto-perdão. Nós temos que nos perdoar, meus amigos. Se a gente não perdoar a nós mesmos, nós não vamos conseguir avançar. Jesus já havia nos dito há 2000 anos que o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Tem que deixar o passado passar. Nós temos todo o direito de errar, mas nós temos o dever de reparar os nossos erros. Então precisamos nos perdoar e pedir a Deus a oportunidade do trabalho no bem, fazer com alegria de servir, para a gente reparar os nossos erros, porque isso é auto-amor. Vamos avançar mais. Felicidade na terra, não é? Já sabemos que a felicidade na terra absoluta não é possível, porque a existência corpórea é dada ao homem como prova ou como expiação. Mas cabe ao homem ser tão feliz quanto comporta a sua existência grosseira, nos ensina o Livro dos Espíritos, não é? Ele também, em outro ponto, vai dizer que a felicidade na terra que todos podem alcançar, do ponto de vista material, é a posse. Não é nem propriedade, pode ser emprestado, pode ser de aluguel, pode estar morando de favor, posse do necessário. E, do ponto de vista moral, é a fé no futuro e a consciência tranquila. Quem aqui tem a consciência tranquila? Levante a mão, por favor. Tanta gente assim, com consciência tranquila. Ah, que bom então, não é? Cerca de 53,42% levantou a mão. É muita gente, isso é muito bom. Porque nem todos nós estamos com a consciência tranquila. Porque a gente aprende tanta coisa na doutrina espírita, e quando vê que a gente está fazendo ainda muito pouco, não é? A gente sofre com aquilo. Quando alguém uma vez me disse assim: Nazareno, olha, muito cuidado, viu? Eu disse: por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, viu? Aí quando eu lembrava de todos os livros espíritas que eu já tinha lido, eu pensava: vixe, eu estou lascado.
que eu não estou fazendo nem 1% do que os bons espíritos recomendam, e ficava sofrendo com isso. A gente tem que fazer como no direito, saber quem disse para quem, em que contexto, saber se aquela norma não foi revogada, se está de acordo com a Constituição da República, o que os tribunais, a jurisprudência fala sobre aquele assunto, os grandes estudiosos, a doutrina, enfim, a gente tem que fazer buscar a interpretação não só literal, que é uma das mais pobres de todas, a interpretação teleológica, qual a vontade de quem fez aquela lei, o que ele queria com aquela legislação. A gente precisa saber quem disse para quem, em que contexto. Quem disse essa frase? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Jesus de Nazaré. É atribuído a Jesus. Só que Jesus tinha dois discursos completamente distintos. Vocês já perceberam isso? Uma hora ele é muito doce, ele é o meigo rabi da Galileia, e tem horas que ele é muito firme, muito enérgico, duro, sobretudo quando ele falava com os fariseus, com os doutores da lei. Porque aqueles homens ficavam nas praças públicas, vestidos de púrpura, faziam longas orações, geravam sentimento de culpa nas pessoas, porque as pessoas não conseguiam ser como eles aparentemente eram. Então Jesus dizia assim: ai de vós, fariseus hipócritas. Hipócrita é fingido, é como se fosse um ator. Ai de vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Vão chegar primeiro do que vocês. Raça de víboras, até quando vos suportarei? Jesus era muito firme, muito duro com aqueles homens, não é verdade? Por quê? Porque eles ficavam impondo 613 rituais duros, difíceis de serem seguidos, para a pessoa ser considerada justa. As pessoas não davam conta de fazer tudo, e ficavam com sentimento de culpa, e desencarnavam em situação delicada, chegavam de maneira delicada no mundo espiritual. Por isso Jesus dizia: os fariseus, doutores da lei, sentam no trono de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los, fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens, mas eles mesmos não entram. Os fariseus, doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles não levantam um dedo sequer. Então eles impunham muitas regras, muitos rituais, sacrifício de animais, touros, carneiros, não é? Uma série de exigências para que a pessoa se considerada justa, para que ela pudesse acreditar que iria para uma condição melhor após a morte. E aí as pessoas, como não se davam conta, ficavam sofrendo, e por isso Jesus era muito duro com eles. E quando ele falava com os pecadores, com as pessoas simples, com as pessoas humildes, arrependidas, como é que ele era? Ele era duro assim? Não. Quando a mulher adúltera é trazida até ele, e ele diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, e todos vão embora. Ele fica sozinho com a mulher, e ele pergunta: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vá, e de futuro não tornes a pecar. Ele não estava sem pecado, era um espírito puro, não é? Por que ele não apedrejou a adúltera, como a lei de Moisés do Antigo Testamento mandava? Porque ele veio nos ensinar a misericórdia, veio mostrar que a pessoa que está arrependida merece a oportunidade de reparar os seus erros. E ainda vai dizer: ó, de futuro, ainda deu de futuro para ela, de futuro não tornes a pecar. Então eram dois discursos, com os fariseus firme, com as pessoas arrependidas, era muito generoso e bom. Quando ele fala: olha, quem muito foi dado, muito será cobrado, viu? Com quem vocês acham que ele está falando? Com os fariseus, não é verdade? Que tinham dado muito conhecimento, ia ser muito cobrado também. Mas foi Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos dar a melhor interpretação dessa frase, dizendo: aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Vocês já escutaram essa frase por inteiro, como eu disse aqui?
A gente só fala a primeira parte, né? Olha, a quem muito foi dado, não será cobrado, né? E a quem muito foi dado, né? Mas também será muito dado se souberem bem aproveitar. A gente não fala, mas está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus fala a Pedro que receberemos em cêntuplo, 100 vezes mais, tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a Ele, desde agora e no mundo espiritual. Falando de recompensa, do galardão, de quantas recompensas nos aguardam se nós buscarmos aqui a sua lei, o seu jugo que é suave, o seu fardo que é leve. Então a proposta de Jesus é de amor, é de convite à mudança, não de condenação. Tanto que ele nos explica: há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas vós não suportaríeis, não compreenderíeis. Mas eu rogarei ao Pai para que Ele vos envie um outro Consolador, porque Ele era um Consolador. Ele veio para os que eram considerados perdidos, os chamados pecadores, e por isso Ele veio dizer: eu não vim para os sãos, mas para os enfermos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para resgatar os que estavam perdidos. Então Ele mostra todo o amor por nós, mesmo a gente errando, mesmo a gente sendo atrapalhadinho. Quando Jesus nos mostra isso, Ele está falando da misericórdia infinita do nosso Pai. É importante que a gente compreenda isso, que a gente se perdoe, porque senão a gente não vai cumprir o mandamento maior do amar a Deus, amar ao próximo e do amar a si mesmo. Precisamos nos perdoar. Tá certo? Vamos avançar, porque senão a gente não vai ficar com a consciência tranquila, não é? Livre-arbítrio, né? Deixa eu voltar para cá que eu estou na frente do pessoal. Bom, nós temos o livre-arbítrio, mas ele é proporcional à nossa elevação. E existe na nossa vida um certo determinismo, uma programação reencarnatória, que foi aceita ou imposta, há exceções, né? A exceção é que ela é imposta antes de nascermos, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, o sofrimento que a gente está passando no mundo espiritual e nosso nível evolutivo. Está lá na questão 258 e seguintes de O Livro dos Espíritos, e também no livro Missionários da Luz, de André Luiz por Chico Xavier. Na questão 258, Kardec pergunta: se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem e se eles programam as suas provas que irão passar aqui na Terra antes de nascer? E os espíritos respondem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, no mundo espiritual, cercado pelos nossos mentores, nós aceitamos reencarnar aqui na Terra, passar por determinadas provas, determinadas expiações. Expiação é purificação, tá? Contrair determinadas enfermidades, passar por determinadas lutas, problemas. Aliás, vocês sabem que nós espíritas, nós não temos problemas, já sabem disso, não é? Já sabem, não? Espírita, nós não temos problemas, nós não temos crise, não temos dificuldade, não temos limitações, nós temos desafios evolutivos, que é mais chique, não é? Então, em vez de reclamar do marido, da nora, da sogra, da esposa, do filho, a gente fala assim: fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado uma missão tão difícil e tal. A gente sai da posição de coitadinho, de vítima, e assume o papel de protagonista da nossa própria história. Porque não é verdade? A gente não programou a nossa reencarnação? É a regra. Há espíritos que são trazidos em reencarnações compulsórias, como a gente leva uma criança para tomar vacina, para extrair um dente. Ela não quer ir, mas a gente leva, por misericórdia, por amor. Mas a regra principal é a reencarnação, como o caso de Segismundo nos ensina o livro Missionários da Luz. Então, eles aceitam receber naquele lá, aquele que houvera sido o algoz daquele casal de Raquel e Adelino, não é verdade? Então, a gente programa a nossa reencarnação. Então, a gente tem um livre-arbítrio, mas é como se a gente tivesse numa faixa, aqui é lá em Brasília, aqui é o eixo monumental que leva para o Congresso Nacional. São 6 faixas de um lado e 6 faixas de outro. E não adianta nada, porque continua tudo engarrafado. Então a nossa vida é assim. A gente tem essa estrada que é a nossa programação reencarnatória. O nosso livre-arbítrio, a gente vai conseguir mudar de faixa. Vai poder ficar na faixa dos ônibus,
ou vai poder ficar na faixa de alta velocidade, mas a gente não consegue fugir muito disso aqui não. Por quê? Porque a gente já teve o livre-arbítrio no mundo espiritual e já aceitamos aquela reencarnação, tá certo? Tá tudo tranquilo por enquanto? Tanto que Kardec estuda a fatalidade, o pré-determinismo. No Espiritismo tem o pré-determinismo e tem também o livre-arbítrio. E vejo que Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito, porque o nosso karma é dinâmico, ensina Divaldo Franco no seminário Plenitude, como a gente viu na mensagem Remuneração Espiritual. O bem que fizeres em algum lugar é teu advogado em qualquer parte. E veja a importância também da fé na questão do livre-arbítrio. As curas de Jesus, ele sempre vai perguntar à pessoa: tu crês que eu te posso curar? E vai dizer: tua fé te curou, seja feito conforme tu crês. Veja que ele prometeu alívio, ele não prometeu resolver todos os nossos problemas não. Tanto que ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, esqueça um pouquinho de você, do seu egoísmo, tome a sua cruz, a sua missão, a sua expiação, a sua prova, porque é para o nosso bem, vem e segue-me, não é? E quando ele fala em renúncia, pessoal, renúncia não é se anular, não é a gente se anular não, a renúncia é investir no futuro. É como o jovem que está, não é, treinando agora depois das Olimpíadas, está lá malhando porque ele quer, não pode ir para balada, ele não pode usar droga, ele não pode usar maconha porque vai prejudicar o rendimento esportivo dele, e ele está lá malhando porque ele quer para as Olimpíadas de Tóquio em 2020. É como o estudante, não é, que está lá se esforçando, fazendo um sacrifício, deixa de ir para a balada para quê? Para poder conseguir passar no Enem, no vestibular, enfim, não é, para conseguir passar no concurso público. Então renúncia é inteligência, é a gente abrir mão de uma coisa que não é tão importante agora e em benefício de algo que é muito mais importante que virá no futuro, tá certo? E a necessidade da ação, não é? Na nossa caminhada, para a gente ter o atendimento de Jesus, veja que ele sempre nos estimula a fazer algo, a uma ação, tanto que ele vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. A gente tem que ir até ele, não é? O cego que estava do lado da estrada, não é? Estava à margem da estrada, ele teve que gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, não é? Tanto que Jesus parou, não é? E atendeu. E ele nos convida, né? Batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis, não é? Porque aquele que bate, a porta será aberta, etc. Aquele paralítico, depois que ele cura, ele vai dizer: toma o teu leito, o teu catre, se levanta e vai. Ele não disse: olha, se levante e eu vou carregar o seu. Não, tome, carregue. Ou seja, a gente precisa ter esse impulso de ação para construir o nosso futuro, o nosso próprio destino, não é? E a gente sabe que a fé sem obras é morta, como ensina a Epístola de Tiago, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que ajuda-te e o céu te ajudará, não é? É um processo, então a gente tem que fazer a nossa parte para ter essa correspondência do mundo espiritual. Nazareno, e como é que é o livre-arbítrio dos espíritos superiores? Olha como é que é o livre-arbítrio de Jesus: não faça a minha vontade, mas a do meu Pai que me enviou. Eu e o Pai somos um, não é? Ou seja, o meu pensamento, a minha vontade, eu faço o que Deus quer, não é? Tem gente que achou que Jesus era o próprio Deus por causa dessa frase, mas veja que ele vai dizer também: e eu rogarei ao Pai para que todos vós sejais um em Deus. Não quer dizer, não era isso que ele queria dizer. E qual o livre-arbítrio de Maria de Nazaré? Quando o anjo Gabriel se apresenta para ela e anuncia, né, a anunciação, o que é que ela responde? Eis a serva, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Então, olha como é que é, à medida que o Espírito evolui, o seu livre-arbítrio é fazer a vontade do Pai que está nos céus, não é fazer os essas vontades egóicas, nossos desejos infantis, não, é fazer a vontade do Pai, porque o Pai é a suprema inteligência do universo. O Livro dos Espíritos diz que Deus é perfeito, único, imaterial, imutável, soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo nem melhor do que o nosso Pai Celestial.
Então, quando a gente faz a vontade do nosso Pai, a gente está fazendo o que é melhor também para nós. E à medida que a gente evolui, a gente vai descobrindo isso. E o livre-arbítrio, então, a gente tem que compreender, não é? Que quantas vezes os outros é que dominam a nossa vida. Antes da gente nascer, os espíritos nos orientam. Quando estamos encarnados, temos a influência dos espíritos, conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, né, que é mais do que nós imaginamos. Na infância, quem é que manda na gente? Os pais, né? Os pais é que dizem o que é que a gente tem que fazer. Na juventude, quem é que manda na gente? Os pais e as tribos, né? Os grupos que a gente frequenta. A gente não faz exatamente a nossa vontade. Quando a gente se casa, quem é que manda na gente? É o marido ou a esposa, né? Tem um amigo meu que quando eu pergunto alguma coisa para ele assim, ele diz: rapaz, se você quer ir com a gente lá, sair com a gente para lá, comer, jantar fora, ele diz: rapaz, espera aí que eu vou perguntar a minha vontade, saber a minha vontade. Aí ele diz que chega para a esposa dele e pergunta: minha vontade, eu estou com vontade de ir lá com os meus amigos lá para jantar fora? Aí ela está. Aí ele: então pessoal, eu estou com vontade. Então já sabem, não é? Quem é que manda na gente, então, é o marido ou a esposa. Normalmente é a esposa que manda, não é? Quando a gente vira pai, quem é que manda? Os filhos nos exigem muitas coisas. Quando a gente fica velhinho, quem é que manda na gente? Os médicos, né? Diz que a gente tem que tomar insulina, não é? O Ieldo toma insulina 3 vezes ao dia e tem essa energia toda, essa disposição, não é? E assim por diante. E quando a gente desencarna, quem é que manda na gente? Os espíritos também nos influenciam. Meus amigos, tem muito sofrimento no mundo espiritual, porque tem espíritos que se aproveitam desses nossos atavismos, desses nossos condicionamentos. Quem aqui já leu o livro Libertação? Levante a mão, por favor. Bom, muita gente, não é? Vocês lembram que tem narrativas de grupos de espíritos, de pessoas que desencarnaram, que os espíritos maus, liderados por Gregório, muitas vezes fazem julgamentos lá no mundo espiritual, né, que são farsas, e induzem as pessoas a sofrimentos, como se eles fossem os juízes. Não é assim que acontece naquela cidade estranha que André Luiz junto com Gúbio vão identificar? E vão atender espíritos que estão atormentando Margarida, que está numa depressão terrível. Tem espíritos hipnotizadores se revezando 24 horas, insuflando pensamentos de depressão, de derrotismo, de sofrimento em Margarida. E eles ainda colocaram espíritos ovoides, espíritos que perderam a forma transitoriamente, não é, humana, o seu perispírito, e são acoplados à sua cabeça e vampirizam as energias de Margarida, e ela está completamente prostrada numa cama, numa verdadeira subjugação física e moral. Então vejam que espíritos se aproveitam, que a gente acha que Deus castiga, que Deus pune, e aproveitam a nossa pouca evolução espiritual e nos fazem sofrer no mundo espiritual também. Tem uma senhora até que o espírito lhe convence que ela é uma loba, e começa a dizer com seu alto poder magnético: você é uma loba porque tratou mal o filho, porque não, faz uma série de questões. E aí aquela senhora perde a forma perispiritual humana e assume a forma de um animal. A licantropia ou zootropia. Vejam como essa questão do alto amor é importante. Se a gente não se amar e não compreender essa grandeza infinita da misericórdia do nosso Pai, a gente pode ser submetido até essas coisas no mundo espiritual. É muito importante para a gente, é terapêutico para nós desenvolver o alto amor, o alto perdão, a felicidade sem culpa, tá certo? Vamos trabalhar no bem, não ficar alimentando culpa, não alimentando ressentimentos mórbidos, culpas, remorsos paralisantes, nada disso. Vamos trabalhar no bem, porque a caridade cobre uma multidão de pecados, tá certo? Bom, então todo mundo está mandando na gente. Quando é que você vai decidir a sua vida? Quando é que você vai realmente assumir a sua vida? Já temos condição disso, não é? Já temos condição de começar a fazer as nossas escolhas, não é? Precisamos, não é, analisar uma série de questões para analisar as escolhas. Buscar, deixa eu ver aqui. Bom, buscar o amor a Deus, o conhecimento e o autoconhecimento são muito importantes para a gente fazer melhores escolhas.
Paradigmas corretos como a imortalidade da alma, a reencarnação. Buscar as boas intenções, saber que existe um merecimento, então depende das nossas necessidades evolutivas. Buscar a sintonia superior pelo trabalho no bem, pelo estudo. Quando perguntaram a Chico Xavier, perguntaram a Chico qual era o melhor tratamento para a obsessão espiritual, para a influência negativa dos espíritos maus. Você sabe qual foi a resposta de Chico? Chico vai dizer que o primeiro e o mais importante tratamento para a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec. O primeiro e o mais importante é o estudo das obras de Allan Kardec. Olha que coisa curiosa. Tem outra vez que ele vai responder também que a oração e o trabalho no bem, tá certo? Que a gente sabe também que são muito importantes, não é? Então o estudo, a oração sincera, pensamentos e a conversação também elevados, a meditação, não é? Atraímos os bons espíritos que nos auxiliarão a decidir melhor. Vamos saber que existe uma diferença entre rogar e pedir. Vocês lembram do livro Nosso Lar? Tem um momento em que Dona Laura, a mãe de Lises, aquele enfermeiro que acolhe o espírito André Luiz na colônia espiritual Nosso Lar, ela vai conversar com ele e vai dizer: André, muitos podem pedir, mas poucos podem rogar. Ele não entende muito bem e ela explica: é porque pedir é só abrir a boca e fazer um pedido, mas rogar é somente para aqueles que, já tendo trabalhado muito no bem, têm direito aos seus pedidos serem atendidos pelos espíritos superiores. Então vamos aprender a rogar, trabalhando muito no bem, não é? Para que o nosso pedido não seja um pedido simples. Aqui a mensagem de remuneração espiritual, já lemos, não é? Então os espíritos, em regra, não alteram nossa programação reencarnatória. Respeitam o nosso livre-arbítrio, que foi exercido no mundo espiritual, e a nossa evolução. Isso aqui, o vitimismo e o autodeterminismo, a gente não vai comentar por conta do tempo. Aqui tem uma escala dos sentimentos, né, pelo amor. Então a gente começa pelo instinto, o instinto vai pelo desejo, depois aprendemos a desenvolver a posse, depois a simpatia, depois o carinho, depois o devotamento, até começar a desenvolver o amor renúncia, né, que é o amor das mães pelos filhos, e até chegar ao amor sacrifício, como o amor de Jesus por toda a humanidade, capaz de sacrificar por todos. Então existe uma escala dos sentimentos, né, que começa a partir dos instintos, não é? E esse amor que chega na condição de devotamento, de renúncia e de sacrifício, nós estamos chegando à proximidade do amor do próprio Cristo, não é? O amor incondicional. Esse slide é de Alberto Almeida, o médico expositor espírita lá do Pará. Aqui a gente vai avançar. Bom, saber que existe um caráter progressivo da revelação, então de acordo com a necessidade e a capacidade de entendimento das pessoas, porque muita luz pode ofuscar. Então veja que aqui no Ocidente, primeiro a gente teve a primeira revelação de Moisés. Por que não veio logo Jesus na época de Moisés? Porque o povo não dava conta de seguir, a gente era muito atrasado ainda. Então naquela época, 1350 anos antes de Jesus, foi quando Moisés viveu, se estima. Tinha que ser aquela lei dura, não é, para aquele povo nômade, guerreiro. Tinha que ser uma lei adequada para aquele povo. E a lei era olho por olho, dente por dente. E isso foi um grande avanço, vocês sabiam disso? Porque antigamente a gente era muito pior. Se alguém furasse o meu olho, quebrasse o meu dente, eu ia lá, matava a pessoa e matava toda a sua família. E aí Moisés disse: não pode não. Ele não quebrou, não foi só o seu dente? Foi. Pois vai lá e quebra o dente dele. Pronto. Já foi um avanço. Veja como a gente era atrapalhadinho. Aí vem então depois o Evangelho de Jesus. E muitas pessoas não compreenderam. E por isso depois a gente vai ter, não é, a mensagem de Paulo, diferente, um pouquinho mais aperfeiçoada. E Paulo até vai nos explicar, ele vai ter nas suas epístolas dizendo: não vos alimento com manjar, mas com leite, porque sois crianças espirituais. Então a gente tem que dar, os Espíritos trazem a revelação à medida que a gente tem condição de suportar e de compreender, não é? Depois vem Francisco de Assis, com toda a sua mensagem de amor, de caridade, de humildade. Lutero, não é?
agora um pouquinho mais recente, que traz a doutrina da graça, muito importante para nós, combatendo a salvação pelas obras, mas não eram obras de caridade não, eram obras de dar coisas para a igreja, eram as indulgências, não é? Foi isso que Lutero tanto combateu, também Calvino, não é? Para depois vir a revelação que Allan Kardec organiza, né, a terceira revelação, que é a doutrina espírita, e vejam que Chico Xavier teve que vir depois de Kardec, não é? Por que o livro Nosso Lar não veio na época de Kardec? Porque as pessoas não estavam preparadas. Mesmo na década de 40, quando veio o livro Nosso Lar, acho que é de 1939, foi um escândalo no movimento espírita. Muita gente ficou dizendo que Chico estava obsediado, porque era uma revelação muito, muito diferente, muito nova. Então a revelação vem aos poucos, não é? Por quê? Por que vem assim? Porque muita luz pode nos ofuscar. Então hoje a gente está com uma revelação imensa, nós conhecemos a doutrina espírita, e já queremos ser como espíritos puros, porque já sabemos como é que os espíritos puros, não é, se comportam, sabemos ali a orientação segura, completa, temos o evangelho explicado em detalhes. Só que a gente, somente ouvir falar que é bom ser bom, pessoal, isso não é suficiente para nos transformar em anjos, não. Se fosse somente ler, né, bastava ler a obra de Kardec, a gente lia o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, são os três mais importantes, fechava assim, pronto, já sou espírito puro. É assim que acontece? Não, pelo contrário, a gente lê aquilo e reconhece como tem tantas coisas para a gente mudar, para a gente modificar devagarinho. Então os Espíritos também nos convidam a ter essa humildade de saber que essa é uma revelação muito nova, que a gente ainda está absorvendo aos poucos, e precisamos ter essa humildade de nos perdoar, de nos aceitar, de não nos cobrar tanto, de ter limites. Nazaré não é para ter limite? É para ter limites. Como é que Jesus de Nazaré nos ensinava? Que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassa dali vem do mal. E ele próprio, um espírito puro, se impunha limites. Vocês lembram que quando a mulher Cirofenícia, que não era judia, vai encontrar Jesus e vai pedir que cure a filha dela que está enferma, o que é que ele responde? Mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, eu só vim pregar para o povo hebreu. Quem vai pregar para vocês é Paulo, não é? É Tiago, os outros missionários. Eu não, a minha missão aqui, nesse período, é só para falar para o povo hebreu, para os judeus, para os samaritanos. E não é justo tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Era uma expressão da época. E o que é que ela responde? Mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E como ele não era somente justiça, era também misericórdia, o que é que ele diz? Mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu crês. Então vejam que ele estabeleceu limites para ele. Ele não saiu pregando para os romanos. Ele pregou para os romanos? Não. Quem vai pregar para os romanos? Paulo. Ele estabelece limites. Então a gente tem que aprender a ter limites também do que a gente tem condição de fazer. Às vezes a gente exagera e acaba sofrendo. A gente está fazendo às vezes muita coisa com medo de ir para um umbral. Vocês têm medo de ir para um umbral? Aquele que perseverar até o fim da palestra vai perder o medo do umbral. Tá certo? A gente promete tirar o medo de umbral de vocês ainda hoje, tá bom? Vamos avançar, tá certo? Então compreenda isso, que a revelação é progressiva e que a gente também, não é? Estamos ainda espíritos jovens, somos crianças espiritualmente falando, e temos que ter essa consciência do alto amor, de nos amar, de nos aceitar como nós somos. Se Deus não quisesse que nós errássemos, Ele nos teria criado anjos, não é? Espíritos puros. Eles têm todo o amor, toda a sabedoria, eles não erram. Mas como é que nós somos criados? Simples e ignorantes, não é? Sem conhecimento. E a gente vai evoluindo com os milhões e milhões de anos. Então temos que ter essa consciência também, para poder desenvolver o alto amor, tá certo? Olha aqui a questão do bem-estar. Na questão 719 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
Merece censura o homem por procurar o seu bem-estar? Resposta: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa dos outros. E não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Mas nessa primeira parte eu entendi, mas negócio de força física e força moral eu não entendi não. Pessoal, o que é que cearense normalmente gosta de comer? Eu sou cearense. O que é que cearense gosta de comer? Farinha, rapadura, carne de sol, baião de dois, né, que é arroz com feijão, queijo de coalho, o que mais? Tapioca, água de coco, castanha de caju, buchada de bode. Tem cearense que gosta, eu não sou fã não, né? E qual o móvel mais importante que não pode faltar na casa de nenhum cearense? O móvel, uma rede, que é para ele se balançar, né? Se o cearense passar o dia deitado na rede, comendo essas coisas gostosas, ele vai crescer espiritualmente? O que é que vai crescer? A barriga, né? E a preguiça. Então esse bem-estar exagerado, que diminui a força física, que deixa a gente barrigudo, ou que diminui a força moral, que diminui a força de vontade, a garra, a determinação, esse bem-estar exagerado não é bom, tá certo? Mas buscar o bem-estar é natural. Deus permite, a gente deve buscar o nosso bem-estar. Não é para buscar a mortificação, o ascetismo, como antes a gente fazia nas outras religiões, né? Ia para o alto das montanhas geladas, ficava preso nos conventos, nos mosteiros, fazia voto de silêncio, não podia falar, não podia sorrir. Não, nada disso, né? Vivei como vivem os homens do vosso tempo. E olha a importância também da alegria. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, tem uma mensagem chamada O Homem no Mundo. E olha o que é que eles nos ensinam. Isso aqui é a tradução do Evandro Nuleto Bezerra, da Federação Brasileira, a tradução mais nova. Isso aqui é um modo imperativo do português. Vocês lembram do imperativo, não é? Sede vós, não é? Que é o mesmo que sejam vocês. Isso é uma ordem. Sede alegres, felizes, mas seja a vossa alegria que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então o espírita tem o dever de ser alegre, de ser feliz, de estar em paz, de cultivar o amor e o alto amor, tá certo? Sabemos então que tem o bem e o mal sofrer, as provas ou tormentos voluntários. E Buda, que é outro grande mestre, não é? Jesus nos enviou vários mestres. Ele vai falar da compaixão incompleta. Ele vai dizer que se a sua compaixão, se a sua caridade, a sua piedade não inclui você mesmo, ela está incompleta. A gente tem que ter compaixão por nós também, desenvolver o alto amor, tá certo? Então, quando a gente não se ama, olha aqui alguns sintomas quando a gente não tem o alto amor. A gente não sabe dizer não, tem dificuldade de ser não. Tenta sempre ser o bonzinho, por quê? Porque tem sentimento de culpa, porque não se ama e quer o amor dos outros, não é? Acumula um excesso de afazeres. A procrastinação fica cheia de pendências, não é? Que geram desconforto. A gente fica ansioso, fica desmotivado, fica estressado, fica com depressão de tanta coisa que a gente acumula e fica deixando sempre amanhã, para amanhã, para amanhã. Então nós podemos cuidar dos outros sem nos abandonar, não é? Se auto-abandona para ganhar o amor e o reconhecimento dos outros, que jamais poderão compensar a nossa grande carência interior. A gente empresta dinheiro ou coisas sem critérios, e muitas vezes a gente fica devendo, porque empresta e não recebe, porque quantas vezes a gente não se ama, não sabe estabelecer limites. Então a gente precisa ter limites também, não é? Não se auto-abandonar. Cuidar do corpo, da nossa saúde, não é? Da aparência, não é necessariamente prova de alto amor, não. Isso é nossa obrigação, não é? Emmanuel nos ensina que devemos cuidar do corpo como se fôssemos viver 200 anos e cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã mesmo. Vocês estão prontos para desencarnar amanhã? Por que não? Tanta gente não vai desencarnar amanhã, por que não pode ser a gente? Não é? A gente tem que estar pronto para desencarnar amanhã, mas tem que cuidar do corpo também como se fôssemos viver 200 anos. Isso também é alto amor, não é? Bom, aqui a gente vai ter que correr um pouquinho, né? Então a gente já falou aqui do livro Libertação. Veja que Jesus não condenava os romanos, não é? Ele não ficava criticando os romanos, não. E veja que a gente não critica os leões, os tigres, não é?
porque eles estão na jaula, ou então na floresta, eles caçam, eles matam os outros animais, a gente não fica com raiva deles não. Por quê? Porque eles estão agindo de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu instinto. Aquilo é o instinto de preservação da espécie, aquilo é algo importante para eles, não é? Então a gente não vai, porque cada um está num nível evolutivo diferente, não é? Então será que nós estamos querendo ser mais do que realmente somos e sofrendo por causa disso? Então vamos fazer a nossa parte, mas sem autoabandono, sem desamor e com a alegria de servir. Se a gente estiver trabalhando sem a alegria de servir, tem alguma coisa errada, porque o jugo é suave e o fardo é leve, não é? Porque o jugo, a lei de Jesus, é a lei de amor. Então a gente vai ter que avançar mais aqui, não vai dar tempo. Sabemos que a missão dos Espíritos aqui na Terra é se auto-aperfeiçoarem. A gente está aqui para se melhorar. Não é para salvar o marido, para salvar o filho, para salvar o planeta, não. A gente está aqui para nos melhorar. Nos ensina a questão 558 de Livros Espíritos. Concorrendo para a harmonia do universo. Executando a vontade de Deus, do qual são ou serão ministros, não é? A gente vai ser um dia ministros de Deus. Hoje nós somos os operários, e ele está falando dos espíritos superiores. Lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 3, item 10, ele informa que existe uma causa principal para as nossas imperfeições morais. E são elas que permitem a obsessão espiritual, conforme o livro dos Médiuns nos ensina, na questão 252. Qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? Vocês lembram qual é? Do livro A Gênese. O orgulho? O egoísmo? O egoísmo é filho dele. O orgulho é filho dele também. A vaidade é filha dele. Olha, pessoal, isso aqui é obra básica, não é? Aqui vocês têm os estudos aqui na casa, os estudos tematizados da doutrina espírita, etc. Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado. A gente precisa conhecer a obra de Allan Kardec, não é? Bom, lá no livro A Gênese, capítulo 3, ele vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. O livro é de 1868, ele retorna ao mundo espiritual em 69, em abril, e ele não aprofundou esse assunto, mas vamos analisar quais são os principais instintos de conservação. A fome, a sede, o sono, o sexo, o instinto maternal, o instinto da agressividade. Um instinto muito importante, mas muito perigoso, que é o medo. O medo ele é útil porque ele impede a gente cometer loucuras. Mas em excesso, o medo pode provocar uma série das nossas imperfeições morais. Querem ver? O que é o egoísmo, a avareza? Não é o medo de passar fome, privações, necessidades. A gente já começa a acumular bem, riqueza, tesouros. Os nossos não psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais. Nós temos muito medo de não sermos amados, de não sermos aceitos pelos nossos pais. E como eles gostam de pessoas bem-sucedidas financeiramente, a gente vai desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a ganância, a cobiça, a ambição desmedida. Vamos fazer tudo para ganhar dinheiro, para receber o aplauso da família ou da sociedade. Temos muito medo de não sermos amados, de não sermos aceitos. Vamos corromper, fraudar, sonegar impostos, vamos fazer tudo para ganhar dinheiro, por causa do medo. Ciúme é amor? Não. Ciúme é problema de autoestima, e a gente tem medo de perder aquela pessoa que a gente acha que não merece. Inveja. Aquelas pessoas que brilham muito, elas nos ofuscam, elas são uma ameaça para a nossa autoestima. Então aquelas mulheres lindas, né, aquelas top models, aquelas atrizes de Hollywood, elas têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, têm corpos esculturais, elas são altas, são belas, são ricas, são famosas, são talentosas, e para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras. É concorrência desleal com a gente, não é? E aí a gente fica morrendo de inveja, e para compensar a inveja, o que é que a gente faz? A gente usa maledicência, começa a falar mal. Ah, aquela fulana está usando drogas. A Divaldo tem esse defeito. Por quê? Porque fazendo-os diminuir, aparentemente a gente cresce. A maledicência e a inveja é fruto do medo. Ansiedade. Quem aqui já teve gastrite, esofagite, ou uma dessas ites da vida? Levante a mão, por favor. Além do palestrante. O que é ansiedade, pessoal? Não é o medo do futuro?
do que pode acontecer e normalmente não acontece. E a gente não esquece que no livro dos Espíritos fala que a gente programou a nossa reencarnação. Ora, se a gente programou, tudo que ia acontecer conosco aqui, a gente mesmo já aceitou. E sendo Deus perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, a gente não vai passar por nada que a gente não precise passar. Tudo que acontecer conosco vai ser para o nosso bem, para a nossa felicidade. Jesus de Nazaré já falava isso há 2000 anos. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, por R$1? Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra, cai no chão, sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso do Ieldo está até mais fácil de contar, não é? Está um pouquinho, não é? Até os cabelos da nossa cabeça. Por que a gente tem que ficar com medo do futuro, ansioso, se nós programamos a nossa reencarnação? E se Deus é perfeito, soberanamente justo e bom? Vejam quantas coisas, a ansiedade, fruto do medo. Tem muito mais coisa. Por que o planeta está assim? Por que o Rio de Janeiro está desse jeito? Kardec pergunta, questão 932 do Livro dos Espíritos. Porque tão comumente no mundo, a influência dos maus é superior à influência dos bons. E qual a resposta? Pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Timidez é defeito, viu? É medo das críticas. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles dominarão. Então, o mundo está assim, desse jeito, por nossa culpa, por nossa conivência com o mal, com nossa covardia, com nossa omissão, porque a gente não fez mais, porque a gente não trabalhou mais no bem. E aí tem muito mais coisa, o tempo não vai dar para a gente falar. Nazareno já estou com síndrome do pânico, tanto você falar sobre o medo. Qual o melhor remédio contra o medo para a gente perder o medo de ir para o umbral? Terminando nossa palestra. Qual o melhor remédio contra o medo? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com a fé robusta, não é? Porque fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como ensina-nos Kardec. Então a gente vai ser menos egoísta, menos avarento, ter menos cobiça, menos ganância, menos ambição desmedida, menos inveja, menos ciúme, menos ansiedade, ser menos maledicente, ser menos covarde, menos tímido, ser melhores, ser mais caridoso. Nazareno compreendi perfeitamente. O problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus nos ensinava. Então, conhecendo as leis que regem o universo, quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Como encontrar o alto amor? Que a doutrina espírita, né, nos mostra as respostas. E o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos, nós vamos avançar, desenvolvendo essa fé e nos tornando pessoas cada vez melhores e mais felizes. Então a importância do estudo nas casas espíritas, da gente estudar, não é? Ter essa grande alegria que é o conhecimento, o aprendizado, e ter cada vez a fé que nos liberta, que é tão importante para a nossa vida, não é? Bom, então, alguns exercícios para o alto amor: conhecimento, humildade, autoconhecimento, autorresponsabilidade em vez do vitimismo, auto-perdão, fundamental, gratidão, é muito importante desenvolver a gratidão, agradecer por todo o bem que nos acontece, por todo o mal que deixa nos acontecer, e agradecer pelo mal que nos acontece também, ensina Chico Xavier. Porque o mal que nos acontece, na verdade, é um bem, que só mais tarde a gente vai reconhecer isso. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, como nos ensina Paulo de Tarso, não é? E compartilhar, não é? Através da ação, com a caridade, para com todos, inclusive para você também. Desenvolva o alto amor também, não é? Bom, para a gente concluir, e se a gente for para o umbral? Vocês têm medo de ir para o umbral, pessoal? Tem não?
Ou é porque já estão conformados que vão? Às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa já está conformada que vai, né? Aí teve um palestrante de Pernambuco, ele esteve lá em Fortaleza fazendo um seminário, e ele tirou o medo da gente ir para o umbral. Ele disse assim: pessoal, não tenho medo de ir para o umbral, não. Aí todo mundo ficou se perguntando por quê, né? E ele disse: porque assim, lá vai estar assim de gente conhecida. Vai estar o pessoal do Rio de Janeiro todo lá, até do centro espírita. E vai chegar lá, né? E eu, você aqui, pois é, meu amigo, fazer o quê? Gutenberg Pascoal, você aqui, pois é, fazer o quê? Estamos aí. E aquela pessoa complicada, você vai dizer: eu tinha certeza que você vinha para cá. Eu já falei para minha esposa, eu disse: Fernanda, quando eu desencarnar, coloca uma placa, um crachá bem grande escrito trabalhador. Que é para quando eu chegar lá no umbral, o pessoal perguntar: mas Nazareno, você que era um palestrante internar Sobral, não é? Sobral é uma cidade lá do Ceará, você aqui no umbral? Eu vou dizer: mas estou aqui, mas é a trabalho, é a serviço. Aí vamos fazer palestra no umbral, vamos fazer culto do evangelho no lar, no umbral, estudo sistematizado da doutrina espírita no umbral. As inscrições já estão abertas, quem quiser participar, não é? Floresça, onde é flor plantado, nos convida Divaldo Pereira Franco. Por que eu vou ficar lá me lamentando como André Luiz ficou 8 anos sem necessidade no umbral? Porque ele não se permitia ser ajudado pelo materialismo, né? Pelo apego, pela incredulidade, pela falta de conhecimento do mundo espiritual. Quantas vezes sua mãe tentou ajudá-lo e não conseguia? Então, a gente saber dessas questões todas, não é? E o nosso orientador espiritual, Samuel Lucas, ele disse assim: Nazareno, umbral é como se fosse um spa do espírito. Você sabe o que é spa? Aquele lugar que te paga para passar fome. É uma coisa horrorosa, pessoal. O povo acorda a gente bem cedinho. Seu Nazareno, está na hora de acordar. Aí bota a gente para correr, bota a gente para nadar, para fazer hidroginástica, musculação. Aquilo aumenta a fome, né? Quando chega na hora do almoço, o que é que tem no nosso prato? Só tem folha. É um verdadeiro matagal. Aí é o jeito de você ficar procurando no meio ali daquela floresta, e encontra um pedacinho de alguma coisa pequenina, assim, grelhada e tal, muito pequenininho. E é o jeito de ficar ruminando daquelas folhas, né? Você fica lá ruminando daquelas folhas, pensando. Mas você lembra, mas deve ter uma sobremesa. Você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina diet, pessoal. O spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima. A gente emagrece. É muito bom a atividade física para combater a depressão. É bom para a pressão alta, para o diabetes, para o colesterol, para a osteoporose, para tudo é bom fazer atividade física, é bom para tudo. Dorme melhor, tem mais saúde, arruma mais emprego. Quem está bem cuidado, tem mais chance de arrumar emprego que quem está relaxado. Tem pesquisa demonstrando isso. Olha, melhora a autoestima, tudo melhora. Aí ele disse assim: Nazareno, umbral é como se fosse o spa do espírito. Lá onde a gente vai queimar as gordurinhas do nosso orgulho, do egoísmo, dos nossos materialismos, dos nossos apegos às coisas materiais, e vamos ter consciência realmente da nossa realidade como espíritos. A gente vai ficar algum tempo ali para o nosso bem, e a gente vai sair de lá muito melhor. E aí eu perguntei: mas Samuel, não tem um jeito de não passar por esse tal de spa do espírito, não? Ele disse: tem. É só fazer uma dieta aqui na terra. Uma dieta? É utilizar o alimento das almas. Quem sabe qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. É o amor, meus amigos. O amor é o alimento das almas, né? O alto amor também. E a caridade, a sua manifestação. Se nós aqui na terra praticarmos o amor e a caridade, não precisaremos passar pelo umbral. Não é verdade que todo mundo passa pelo umbral. Quem fala isso está mal informado. Lá no livro Nosso Lar, a dona Laura, a mãe do Lísias, do enfermeiro que acolhe André Luiz, diz que quando ela desencarna na terra, vai direto para a colônia espiritual Nosso Lar. Irmão Jacó, no livro Voltei, também vai direto para as colônias espirituais superiores. Bezerra de Menezes. Não é verdade que todo mundo vai para o umbral, mas se a gente for lá, vai ser a trabalho. E diz o livro Nosso Lar que quem trabalha nas regiões umbralinas tem direito ao bônus hora, que é a remuneração espiritual, que está muito de acordo com a cada um segundo suas obras, né? Como nos ensina Jesus. Em dobro, é multiplicado por 2. E tem direito a uma alimentação com mais sustância, mais forte. Eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar, não é?
Então, por que a gente vai ficar com medo? Se Deus, que é a inteligência suprema do universo, soberanamente justo e bom, achar que a gente precisa ficar nesse lugar de purgar, porque purgar significa purificar, não é? Então, purgatório é um lugar de purificação, e nós já estamos no umbral, porque o livro Céu e Inferno diz que a terra já é uma espécie de purgatório. Não precisamos ter medo de ir para o umbral, não, aqui já é umbral. Só que a gente quer ser feliz no purgatório. É complicado, não é? Ser feliz no purgatório, não é? Então, temos que ter essa consciência, não é? Que Deus é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom. E um dia Chico Xavier estava com as suas amigas e disse assim: minhas irmãs, quando eu desencarnar eu quero ir para o céu. E ela disse: Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, viu? Por favor, não se esqueça de nós. Ele sorriu e disse assim: acho que vocês não estão entendendo. O céu que eu me refiro é uma sigla. Significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir para o umbral, trabalhar como médium, ajudando meus irmãos necessitados. Olha como é que são os bons espíritos, querendo ir para lá, e nós com medo de ir para lá. No umbral, meus amigos, está assim de mães, de espíritos nobres. O ministro Clarence, o ministro de nosso lar, frequenta o umbral. Foi ele quem resgatou André Luiz. Então, se a gente for para lá, vai ser, né, a trabalho para ajudar os nossos irmãos necessitados, está certo? Então, nada de ter medo de ir para o umbral. Veja a alegria de Clara e Francisco de Assis, depois que encontram o amor de Jesus e o alto amor. A alegria de Francisco de Cândido Xavier, aqui ele está ao lado de Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. E olha a gargalhada de Chico Xavier ao lado de Peixotinho. Diz que a maior característica de Chico não era a humildade, não, era a alegria de viver, porque ele aprendeu também o alto amor, não é? E a alegria de Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria e da resignação. Vocês conhecem a história de Jerônimo? Jerônimo era uma pessoa comum, muito saudável, atlético, gostava de jogar futebol, ele era muito alto. E antigamente passava aqueles filmes do Tarzan, o rei das selvas. E ele assistia aos filmes, se empolgava. Quando chegava em casa, diante do espelho, ele enchia o peito, batia assim com a mão e dizia: "Ei, Tarzan". Ele se achava o Tarzan, porque ele era alto e era forte, não é? E para sua felicidade ele se tornou espírita. E um dia, participando de uma reunião mediúnica, um médium disse assim: "Olha, eu trago uma mensagem aqui de um espírito para um tal de Tarzan. É comigo. Meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil, meu filho." Ele guarda aquele conselho, se prepara. Alguns meses depois ele vai assistir aquele filme E o Vento Levou. São 4 horas de filmes. Ele assiste em pé, porque não havia mais cadeiras para sentar. E quando termina, ele tem que sair carregado pelos amigos. Começa a desenvolver uma artrite reumatoide incurável. Vai para as muletas, das muletas para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para uma cama, e vai ficar completamente paralisado. 6 meses depois, um olho adoece, tem que ser extraído e colocado uma prótese. 6 meses depois, outro olho também, e ele vai ficar completamente cego e completamente paralisado, só mexia a cabeça. E o que esse homem fazia? Chorava, se lamentava, ficava com depressão? Cantava, declamava poesias, dava palestras, fundou 3 casas espíritas e um abrigo para mais de 300 crianças carentes. Viajava o Brasil inteiro numa Kombi e depois numa caravana, dando palestras. Adaptaram um microfone ao seu perto dele e ele dava palestras. Imitava a voz de Edivaldo Franco, as pessoas já: "Edivaldo que está aí", e ele dava aquela gargalhada, contava piadas, causos singelos, levava alegria por onde fosse, porque ele aprendeu o alto amor, aprendeu a doutrina espírita que nos consola e nos traz essa esperança e a certeza que a vida prossegue. Um dia ele foi para um programa de TV e o repórter perguntou: "Senhor Jerônimo, o que é felicidade para o senhor?" "Ah, meu filho, felicidade para mim seria eu poder me virar pelo menos uma vez assim na cama, mas eu não posso." Uma senhora que estava pensando em cometer o suicídio ligou para a TV e disse: "Hoje eu iria me matar, mas depois do que esse homem falou, eu não posso mais cometer o suicídio." Como ele tinha insônia, ele era médium, sabia porque estava passando por aquela expiação, por aquela prova, por aquele desafio evolutivo.
Adaptaram um telefone ao seu ouvido e ele varava as madrugadas numa espécie de CVV, de Centro de Valorização da Vida, não é, que tem ajudado tantas pessoas, falando da alegria de ver, atendendo os depressivos, os desesperados, os desiludidos, e ele falando de Jesus, do seu evangelho, da doutrina consoladora dos bons espíritos, que nos falam das alegrias que nos aguardam no reino dos céus, das recompensas, das claridades do mundo espiritual. E vivia levando alegria para todos os corações. Era chamado gigante deitado, porque ele ficava sempre deitado. Um dia ele foi para um centro espírita fazer uma palestra. Quando lá chegou o presidente disse: Jerônimo, é melhor a gente cancelar a palestra. Mas por que eu vim aqui fazer a palestra? É porque eu esqueci de falar para você que o auditório fica no 2º andar. E o único acesso para o auditório é essa escada em espiral, pequenina. Se a gente for subir a sua cama pela escada, a gente vai ter que inclinar a sua cama. Você pode escorregar, pode cair e pode se machucar. É melhor a gente cancelar a palestra. Ele disse: não, mas eu vim aqui para fazer a palestra. Mas o seu Jerônimo é perigoso. E ele segue, vai brincar. Eu não quero nem ver. E faz a palestra. Vivia levando alegria, esperança para todos os corações. Um dia ele estava no cinema, já havia começado a sessão, tinham apagado as luzes. E apesar de ele não enxergar, ele gostava de estar com os amigos em toda parte, com a sua mediunidade, adorava aquela trilha sonora envolvente e tal. E aí tinham colocado a sua cama logo no início assim, as luzes já estavam apagadas, e uma jovem chegou atrasada, veio correndo, não viu a sua cama porque estava escuro, tropeçou e caiu. E se levantou muito indignada. Mas não é possível, para todo lugar que eu vou está esse aleijado. Se eu vou para um jogo de futebol, lá está ele. Se eu vou para tal lugar também, até que no cinema, isso é um absurdo. E qual a resposta dele? Que já conhecia a doutrina espírita: é, minha filha, mas também você não para em casa. Olha o que a doutrina espírita é capaz de fazer com os nossos corações. Cumpre a sua missão com galhardia, retorna ao mundo espiritual aos 50 anos de idade. 50 anos ele viveu. E vai aparecer Adivaldo Pereira Franco, que é médio vidente, e ainda vai brincar com Adivaldo. Ele vai aparecer para Adivaldo, todo saudável, em pé, enxergando, não é bonito, e vai dizer: Adivaldo, o gigante está de pé. E você quer saber de uma coisa, Adivaldo? Eu era muito melhor do que você nas suas palestras. É mesmo, Jerônimo? É sim. Porque você, quando terminava as suas palestras, muita gente aplaudia de pé. É verdade, muita gente aplaudia de pé. Mas eu era muito melhor, Adivaldo. Porque eu, depois que terminava as minhas palestras, eu saía carregado pela multidão. Estava preso numa cama, tinha que sair carregado, meus amigos. Vejam o que essa doutrina é capaz de fazer para todos nós, porque ela nos fala de Jesus. E ele nos disse: não está escrito, vós sois Deus? Está lá no Salmo 82. Vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós. E ele acrescenta: podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando vocês estiverem aflitos, nos momentos dos desafios, das lutas que são naturais, se perguntando: onde está Deus? Vamos lembrar de José Soares Cardoso, um poeta espírita, do livro do mesmo título. Ele é de Sergipe, e ele vai nos ensinar: onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista: Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana,
Descubro Deus no sábio, procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Muito obrigado, meus amigos.